Meu chefe disse que eu nunca conseguiria outro emprego. Ele falou isso olhando diretamente para mim, apoiado na mesa da sala de reuniões como se estivesse dando um conselho sincero. Mas não era conselho, era ameaça. Pense bem antes de sair, ele disse, cruzando os braços. O mercado é pequeno, e eu conheço muita gente. Naquele momento, todo mundo na sala ficou em silêncio. Meus colegas desviaram o olhar, fingindo revisar anotações ou olhar para o notebook. Ninguém queria estar envolvido. Eu fiquei ali parado por alguns segundos, tentando decidir se respondia ou simplesmente aceitava aquilo. Porque a verdade é que aquela conversa não tinha começado daquele jeito. Na verdade, tudo começou meses antes. Quando eu entrei naquela empresa, 3 anos atrás, parecia uma grande oportunidade. Era uma agência de marketing relativamente conhecida na cidade, com clientes grandes e projetos interessantes. Para alguém como eu, que estava tentando crescer na carreira, parecia o lugar perfeito. E no começo até que foi. Meu chefe, Ricardo, parecia o tipo de líder direto, mas justo. Pelo menos foi essa a impressão inicial. Ele falava muito sobre meritocracia, sobre quem trabalhava duro sempre ter espaço para crescer. Eu acreditei nisso. Durante o primeiro ano, trabalhei como se minha carreira dependesse disso. Chegava cedo, saía tarde, assumia projetos que ninguém queria. Se alguém precisava de ajuda, eu era o primeiro a levantar a mão. E, para ser justo, no começo parecia que aquilo estava funcionando. Os clientes começaram a elogiar meu trabalho. Alguns projetos que eu liderei deram resultados muito acima do esperado. Em uma reunião com a diretoria, um dos clientes chegou a mencionar meu nome especificamente. Foi ali que eu comecei a notar algo estranho. Ricardo não parecia feliz. Naquele dia, depois da reunião, ele me chamou na sala dele. "Bom trabalho hoje", ele disse. Mas o tom não combinava com as palavras. "Obrigado", eu respondi. Ele ficou me olhando por alguns segundos antes de continuar. "Só toma cuidado." "Cuidado com o quê?" Ele deu um sorriso curto. "Com aparecer demais." Na época, achei que fosse apenas um comentário estranho. Talvez ele estivesse tentando dizer que eu precisava ser mais discreto. Mas com o tempo ficou claro que não era isso. Aos poucos, comecei a perceber que alguns projetos que eu liderava eram apresentados para os clientes como se fossem ideias dele. Em reuniões importantes, ele frequentemente reformulava minhas propostas como se fossem algo que ele havia pensado. No começo, eu ignorei. Achei que fazia parte da dinâmica corporativa. Mas a coisa começou a ficar mais evidente quando erros começaram a aparecer. Sempre que algo dava errado, de alguma forma aquilo acabava caindo na minha mesa, mesmo quando eu nem estava envolvido diretamente. Teve um caso específico que me marcou. Um cliente grande cancelou uma campanha inteira porque uma peça publicitária saiu com um erro de informação. Na reunião com o cliente, Ricardo disse imediatamente: "Foi uma falha de revisão da equipe." E então olhou para mim. Especialmente do Lucas. Eu fiquei em choque. Eu nem tinha participado daquela campanha. Depois da reunião, fui até ele. "Ricardo, eu não trabalhei naquele projeto." Ele suspirou, como se eu estivesse sendo infantil. "Lucas, você precisa entender uma coisa. Às vezes alguém precisa assumir responsabilidade." "Mas eu não fiz aquilo." Ele deu de ombros. "Isso faz parte do jogo." Naquele dia eu saí da sala com uma sensação estranha no estômago, mas ainda assim continuei trabalhando. Porque parte de mim ainda acreditava que se eu simplesmente fizesse meu trabalho bem o suficiente, as coisas eventualmente se resolveriam. E foi aí que aconteceu o projeto que mudou tudo. Era uma campanha grande para um cliente nacional, um dos maiores contratos da empresa naquele ano. Durante semanas eu trabalhei naquele projeto praticamente sozinho. Pesquisas, estratégia, criação de conteúdo, planejamento de mídia. Quando a campanha finalmente ficou pronta, os resultados foram incríveis. Em menos de um mês, o cliente já estava comemorando números muito acima do esperado. Na reunião de apresentação final, o cliente estava empolgado. "Essa foi uma das melhores campanhas que já fizemos", ele disse. Eu olhei para Ricardo, esperando pelo menos um reconhecimento mínimo. Mas ele apenas sorriu e respondeu: "Ficamos felizes que tenha gostado. Nossa equipe trabalhou duro,
Nenhuma menção ao meu nome, nada. Depois daquela reunião, comecei a entender melhor o que estava acontecendo. Ricardo não queria pessoas boas trabalhando para ele. Ele queria pessoas que não chamassem atenção. E foi nesse momento que comecei a pensar em sair da empresa. Mas eu ainda não tinha tomado uma decisão definitiva, até aquela reunião na sala de conferências. Tudo começou com um erro em uma campanha nova. Um cliente recebeu uma versão errada de um material promocional, algo relativamente pequeno, mas suficiente para gerar reclamação. Ricardo chamou todo mundo para uma reunião. Assim que entramos na sala, ele já estava irritado. "Alguém quer explicar isso?" ele disse, jogando uma impressão da peça na mesa. Ninguém falou nada. Eu analisei rapidamente o material. Não era meu projeto, nem de perto. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Lucas estava supervisionando esse projeto. Eu senti todos os olhares na sala se voltarem para mim. "Não", eu disse. "Esse projeto estava com o departamento de design." Ricardo inclinou a cabeça. "E quem aprovou a versão final?" Silêncio. Então ele disse: "Você." Eu sabia que não era verdade. "Posso ver o histórico de aprovação?" eu perguntei. Ele não respondeu imediatamente, mas a forma como ele me olhou deixou claro que aquilo não era sobre descobrir o que tinha acontecido. Era sobre encontrar alguém para culpar. Foi ali que percebi que algo precisava mudar. Depois da reunião, fui até meu computador e comecei a revisar os arquivos. E foi quando encontrei algo interessante. O sistema interno da empresa registrava todas as alterações e aprovações de projetos. E naquele projeto específico, a última aprovação não tinha sido minha. Tinha sido dele, Ricardo. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos, porque aquilo mudava completamente a situação. Mas eu não fiz nada naquele momento. Em vez disso, simplesmente salvei tudo. Registros, e-mails, histórico de alterações, tudo. No dia seguinte, Ricardo me chamou novamente na sala dele. "Precisamos conversar sobre seu desempenho", ele disse. Eu já sabia o que estava vindo. Ele começou a listar uma série de problemas, erros, falta de atenção, responsabilidade, quase todos ligados a projetos nos quais eu nem tinha participado. Depois de alguns minutos, ele finalmente chegou ao ponto principal. "Talvez essa empresa não seja o lugar certo para você." Eu fiquei em silêncio. "Talvez seja melhor você começar a procurar outra coisa." Então veio a frase: "Mas vou ser honesto com você. Se sair daqui nessas circunstâncias, vai ser difícil conseguir outro emprego. O mercado é pequeno." Foi ali que a conversa começou, exatamente como eu contei no começo. Eu fiquei olhando para ele. E pela primeira vez em 3 anos naquela empresa, eu não senti medo. Só clareza. "Entendi", eu disse. Ele pareceu satisfeito, como se tivesse vencido. Mas ele não sabia de uma coisa. Naquela mesma semana, um cliente antigo, o mesmo que havia elogiado aquela campanha meses antes, tinha me mandado uma mensagem. Eles estavam montando um novo departamento interno de marketing e queriam saber se eu teria interesse em conversar. Eu não tinha respondido ainda, até aquele momento. Depois da conversa com o Ricardo, voltei para a minha mesa. Abri o celular e respondi. A entrevista aconteceu alguns dias depois. Foi uma conversa longa, tranquila, muito diferente das entrevistas tradicionais. Eles queriam entender como eu trabalhava, quais estratégias eu usava, como eu lidava com clientes. No final da reunião, o diretor da empresa disse algo que me marcou. "Alguns dos melhores resultados que vimos nos últimos anos vieram de campanhas que você liderou." Eu não precisei dizer nada, porque ele já sabia. Uma semana depois, recebi a proposta. Era melhor em praticamente todos os aspectos: salário, cargo, autonomia. Mas a parte mais interessante veio no final da conversa. "Aliás", o diretor disse, "estamos pensando em trazer alguns clientes da sua antiga agência. Muitos deles já demonstraram interesse em migrar." Eu apenas sorri. Na segunda-feira seguinte, entreguei minha carta de demissão. Ricardo leu o documento com uma expressão difícil de decifrar. "Tem certeza disso?" ele perguntou. "Tenho."
Ele apoiou a carta na mesa. Você está cometendo um erro. Eu não respondi. Como eu disse antes, ele continuou. O mercado é pequeno. Então eu disse algo que ele definitivamente não esperava. Eu sei. Algumas semanas depois, 3 clientes importantes cancelaram contrato com a agência. Todos migraram para a nova empresa. Um deles era justamente aquele projeto que tinha dado os melhores resultados. A última vez que ouvi falar de Ricardo foi alguns meses depois. Aparentemente, ele teve que explicar para a diretoria por que tantos clientes estavam saindo ao mesmo tempo. Eu nunca mais falei com ele, mas às vezes penso naquela frase: você nunca vai conseguir outro emprego. Curiosamente, foi exatamente o contrário. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na sua carreira é alguém mostrar exatamente onde você não deveria estar. Agora me conta uma coisa. Você já teve um chefe ou colega que tentou te sabotar ou jogar a culpa em você por algo que não fez? Conta aqui nos comentários porque eu quero muito ler essas histórias. E se você gosta de relatos reais como esse, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Relatos da Web, porque aqui a gente sempre traz histórias que mostram como a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece.